Estamos aqui com o meu grande xará, Alex Martins, um fenômeno do mercado financeiro, operador de dólar, muita história e muita gente conhece. Eu tenho uma honra de estar aqui com você, meu caro amigo, meu caro xará. Obrigado por participar aqui do convite aqui da Let Invest para a gente falar um pouco de gerenciamento de risco, de finanças comportamentais, de mercado financeiro, trazer um pouco a sua experiência. Obrigado mais uma vez, xará. Ô, Xará, eu que agradeço. É sempre bom poder compartilhar um pouco de conteúdo, um pouco da minha história. São 21 anos de mercado, então eu acho que Olha, se as pessoas talvez dessem um pouco mais de importância para o que a gente fala das dificuldades, pode encurtar muito o caminho, pode evitar muitos erros, né, na trajetória. Então, é sempre bom poder compartilhar um pouco aí da história, do conteúdo. E obrigado, eu que agradeço aí o convite. nada, que isso. Eu que estou aqui com a honra de receber você. Bom, para a gente começar, 21 anos de história, para a gente começar, então, eu acho que é legal. Aqui a gente vai ter público tanto investidor, investidor, vamos chamar assim, o investidor tradicional, a investidora tradicional que está lá né, pegando o seu dinheiro, fazendo poupança, aplicando, investindo, comprando ações, comprando fundos, e também pessoas que são traders, enfim, que querem evoluir no mercado financeiro, fazendo operações no dia a dia, acompanhando o dólar, acompanhando outros mercados, índices, etc. Então, para né, você é muito conhecido, né, mais no meio, acredito, no meio do day trade, do trade das operações de mercados futuros, mas rapidinho, aí 30 segundos, um minuto, contar um pouquinho quem é o Alex Martins, para quem não conhece você, né, contar um pouquinho da sua história para as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Eu sou, né, um especialista em dólar, não porque eu optei, né, operar dólar. Quando eu entrei na corretora, eu fui jogado na mesa, né, colocado para atender a demanda ali, os clientes institucionais que operavam dólar. Então, eu acabei me tornando um especialista nesse ativo por atender a demanda ali da corretora. E fiquei anos ali, mais de 10, 12 anos atendendo. E aí depois eu passei a operar capital próprio, né? Recebi um convite para participar de algumas gestoras, family offices, onde eu atuei também como trader. E aí recebi o convite da Nova Futura para retornar à casa, agora no projeto deles, né, com uma nova asset e com a área de analista CNPI. Legal. Então, hoje você está na Nova Futura como analista, você está trabalhando em algum fundo, está cuidando de algum... Como é que está o seu trabalho hoje? A gente tem aqui dentro da corretora, a gente criou 2 fundos, né? Que ainda está naquele período de 6 meses, onde você não pode divulgar resultado, né? Nem divulgar lâmina. Uhum. E eu auxilio de alguma maneira na parte mais de análise, né? Tá. Claro que tem os profissionais ali que fazem o trade, né? Então, hoje o dono da corretora ele prefere que eu fique muito mais ali na parte de análise, atendendo aos clientes e também atendendo a demanda ali do fundo. Até pelo que eu consegui de aprendizado, passando por outros gestores, passando por outros fundos, e tentar replicar um pouco do que eu aprendi aqui para os investidores institucionais e também para as pessoas físicas. Bacana. E esse fundo, esses 2 fundos, eles estão abertos na corretora para a pessoa física, para os clientes da corretora, ou ele é fechado? Não, ainda não, né? Ele está naquele período de 6 meses que hoje roda só com capital praticamente dos sócios, Do né? sócio, ok. E vai agora para aquela fase onde a gente já vai poder demonstrar resultado, já vai poder abrir a captação. Mas faltam Perfeito. alguns meses, se eu não me engano, deve faltar aí de 2 a 3 meses. Legal. Bacana. Então, bom, hoje, na Nova Futura, então, esse passo, né, que você deu voltando a casa, né, depois de tanto tempo, você está agora cuidando desses 2 fundos. Alex, hoje, o que mudou, né? Por exemplo, qual foi a diferença em relação ao como você atuava hoje, né, por exemplo, e como você atuava antes, claro,
trabalhando, né, como um operador autônomo, né? E agora você cuidando da parte da análise, cuidando da parte do fundo, né? Qual é a diferença nesse caminho aí que você estava trilhando e agora voltando à Nova Futura, basicamente? Eu gosto de separar a minha trajetória nesses 21 anos em 3 fases, né? Eu acho que quando eu entrei para operar a proprietária da corretora, antigamente, antes do PQO, as corretoras podiam ter uma conta proprietária e você podia girar essa conta proprietária, né? E ali eu fiquei praticamente de 2000, acho que de 2006 até 2011 girando essa proprietária da corretora. Uhum. Só que eu fazia um giro muito mais em cima da leitura de fluxo, não olhava nada, não era um trade que você... E era basicamente só day trade, você não precisava olhar outra... O mercado não necessitava você ter um aprofundamento tão grande em macroeconomia ou qualquer outra didática, né? Simplesmente você olhava para o euro e para o S&P, era uma correlação perfeita, uma correlação muito forte, né? Então, basicamente, eu tinha o Bloomberg, tinha o broadcast, tinha tudo que você imaginar de informação, mas o carro-chefe para tomada de decisão era o S&P e o euro, né? Então, basicamente, olhava isso e girava muito. Teve um dia na corretora, acho que foi o meu recorde de negociação. Eu cheguei a negociar 30 mil compras e 30 mil vendas de dólar padrão, né? E Nossa. se você falar se eu sabia o que eu sei hoje, não. Sabia, eu posso considerar que o que eu sei hoje, para aquela época, eu sabia talvez nem 5%, né? Então, boa parte era mesmo da leitura Da leitura do do fluxo. mercado, da leitura do Tá. fluxo do mercado. E aí, depois, quando eu passei a trabalhar como trader de gestora, como trader de family office, com grandes gestores que eu trabalhei, ali eu percebi que eu tava faltando conhecimento para estar no meio dessa galera mais institucional e de uma formação mais de banco, de tesouraria. Isso eu Uhum. não tive na minha carreira, né? Embora eu estava sentado com eles, eu não tinha isso para o meu dia a dia. E aí foi quando eu fui me aprofundar e fui fazer curso para ser gestor, né? Tirar o CGA. E ali começou, então, a fazer sentido o que eu tinha de trader, sem conhecimento, e agora o que eu estava acumulando de conhecimento como gestor e tentando fazer o encaixe perfeito para que houvesse uma sincronia tanto do operacional como do conhecimento. Só que em vez de eu achar, né, que talvez isso ajudaria, e ajuda, mas no começo gera muito conflito. Por quê? Porque você tem uma didática, né, prática do giro, né, do trade, que muitas vezes é assim que a maioria das pessoas chegam no mercado. Elas aprendem muito mais o operacional e não aprendem o conteúdo. E aí, quando você aprende o Perfeito. conteúdo, quando você aprende a didática, você começa a ter conflito do que pesa mais e o que tem mais relevância entre você ter conteúdo e didática macroeconômica, ou mesmo do que vive, do que move a mesa dos institucionais, e aquela parte que você adquiriu no dia a dia, quebrando a cabeça, dando a cara a tapa no mercado. Então, o que acontece? Tudo isso que a maioria passa aconteceu comigo, e não é fácil, né? Você ter essa sinergia entre conhecimento que você vai adquirindo depois de anos e os vícios que você tem de estar no dia a dia, no giro, é muito conflitante, tá? É muito Sim. conflitante. E, no meu caso, o que me ajudou, né? Como eu estava numa área de gestão de trader, e você tinha ali um diretor de risco, ou você se adaptava, ou você era mandado embora. Então, Sim. assim, por mais que a parte de conteúdo, a parte de informação fosse aumentando a cada dia, porque a gente tinha reuniões matinais, a gente tinha um comitê matinal sobre mercado, onde você senta com o economista, senta com o gestor, senta com os traders, e aquela carga de informação ela é diária. Por mais que aquilo era uma constante no seu dia a dia, e conflitava com o seu estilo operacional, você não tinha opção de não se adaptar.
porque o diretor de risco estava no seu pé. Então, assim, Claro. se você não pensasse rápido o que era funcional e o que dava resultado, o que era fácil para você estar ali no dia a dia, isso ia replicar no seu resultado, que automaticamente ia bater no diretor de risco e poderia, de repente, ocasionar numa chamada pelo gestor para tentar entender por que você não estava performando, né? Tá. Então, de certa maneira, né, hoje é fácil falar, a pressão ela era grande, mas de alguma maneira foi fundamental para que eu pudesse me adaptar rápido, né? Porque se você não tem um diretor de risco, né, controlando ali as suas perdas, né, automaticamente você pode se auto-sabotar com muito mais facilidade, né? Então, eu acho que isso foi fundamental. Ou seja, E é outra, uma questão de sobrevivência, né, é uma Xará? questão de sobrevivência. Se você não, ou você muda ou sai, né? Se você não Isso. mudasse ali naquele momento, você provavelmente estaria fora. E assim, se você também não enxerga a sua necessidade em relação a atender as expectativas do fundo, você começa a panicar, você começa a se cobrar, você começa a criar alguns vieses. E eu acho que foi fundamental, porque eu falei, olha, eu tenho que optar, eu quero entregar resultado ou eu quero aprender, né? Eu quero Sim, saber aprender o jeito certo. Então foi onde eu optei por aprender, né? é dopamina. Eu tirei um pouco a mão do trade, tá? Eu tirei um pouco a mão do trade, fiquei muito mais observando como que o gestor e como que os outros traders atuavam. Legal. Tive uma parcela muito grande na contribuição pelo fundo que eu passei, porque quando você está de fora, e isso é interessante, eu vou pontuar mais à frente, quando você está de fora, a sua facilidade de enxergar o mercado ela é muito maior, né? Então, de certa maneira, quando eu estava na mesa ali no batidão do dólar, do mercado, a sua visão, por você não ter posição, você contribui muito mais com o fundo do que se você tivesse uma posição. Então, quando chegou ali, por exemplo, na parte de bônus, né, eu acabei sendo bonificado mais pela minha posição e atuação, né, na visão do mercado do que efetivamente ter colocado a mão na massa e ter feito o E ter trade. feito o trade. Ali eu posso dizer para você que foi onde despertou um pouco a minha vontade como analista, tá? Porque eu Legal. percebi que, como analista, e pela experiência que eu tinha de ter passado tanto tempo ali na linha de frente de operações, eu sabia onde podia estar o que a gente chama de erro do mercado, né? As pessoas, elas têm, às vezes, a imagem de que é um institucional contra a pessoa física, né? E isso é uma falácia que, assim, não existe, tá? O mercado, ele é um mercado onde é institucional contra institucional, né? E a pessoa física está ali no meio. Ah, mas cresceu o número de pessoa física no mercado? Cresceu. Mas diante do que é o mundo do institucional, ainda é irrelevante a participação da pessoa física para esse mercado. Sim. Então, assim, quando você passa a ter conhecimento de como o institucional opera, e principalmente quando a gente fala de Brasil, como é difícil, de repente, um player sair ou entrar numa posição, e você consegue captar isso, e mais, quando você consegue captar que aquela entrada foi errada e que você consegue enxergar a saída do institucional, você então passa a operar o erro desse institucional, né? E o meu gestor falava, é muito mais fácil quando você consegue identificar esse erro e ganhar dinheiro em cima do erro desse player. Porque muitas vezes ele pode ir contra o movimento do mercado e também fazer com que o mercado que estava apostando num direcional de tela, de dia, vai acabar também sendo estopado junto com aquele stop do outro institucional. Sim. Então, são coisas que você começa a olhar que quando você está dentro do trade, você não enxerga, né? Então, por isso que quando eu passei por esse fundo e optei muito mais por aprender do que efetivamente fazer o trade, colocar a mão na massa, foi onde começou a me despertar muito mais a parte de analista e principalmente dólar e juros, né?
E aí foi quando eu acabei decidindo tirar o CNPI. Tive algumas, em 2020, tive algumas demandas muito fortes nas minhas mídias sociais, no privado, perguntando se eu dava alguma mentoria, se eu tinha algum curso, e ali eu percebi que estava tendo uma demanda que eu não conhecia, né? Até então, eu Uhum. nunca tinha lançado um curso, eu nunca tinha feito nenhuma mentoria, e aí foi quando eu decidi fazer um teste e lancei o meu curso, né? Não teve nada do que a gente chama ali, né? Hoje eu estou aprendendo, né? Mas não teve nada daqueles impulsionamento, daquela coisa. Sim, Foi mais um sim. curso para atender a demanda que eu estava tendo no meu privado. E aí, para minha surpresa, acabou tendo um feedback muito bom, porque não é, né? Quando a gente fala de macroeconomia, não é uma coisa de fácil entendimento. Por quê? Porque a macroeconomia, embora você tenha uma literatura muito clara e muito direta, né, sobre os modelos, como deveria ser, a macroeconomia depende muito do comportamental do mercado. Então, Sim. muitas vezes, quando você tem uma macroeconomia, você tem que ponderar pelo risco-retorno, e não só local, mas o investidor estrangeiro, ele pondera, ele sabe ponderar isso, né? E se você não tem essa visão de como se pondera o risco-retorno, como vai se ponderar o comportamental do investidor olhando para o Brasil, você, de repente, pode cair em um erro operacional, né? Pode cair num erro também de viés, pelos movimentos passados, eu vou entrar num exemplo a seguir, mas aí eu comecei a perceber que estava tendo uma demanda por esse conteúdo, e aí eu acabei lançando meu curso e a corretora, né, que foram meus parceiros de longa data, são agora de novo, se interessaram pelo conteúdo e me fizeram uma proposta para que eu pudesse, né, fechar o meu business, que era a Phoenix Traders, né, e estar dedicando todo o meu tempo para os clientes da corretora e para os clientes institucionais. Legal. Então, acabei aceitando o convite e vim para cá. E aí o ponto que eu queria chegar como exemplo de onde a macroeconomia, se você não tem um conhecimento dela e também do comportamental de gestão, você pode cair numa falha, é justamente o que eu mais vejo, que é o pessoal apostando de que se os juros vai subir, o dólar vai cair. Isso tem sido eu acho que praticamente a top one das dúvidas que chegam até o meu privado, ou mesmo quando eu troco ideia com o pessoal de mercado. O que acontece é que anos atrás, quando a gente pega o tripé, né, que é política monetária, política fiscal e política cambial, se você pegasse o principal, que é a política fiscal, a gente tinha superávit fiscal. Então, para quem está nos assistindo, é como se a gente estivesse falando que na nossa residência a gente acabasse ganhando mais do que a gente gasta. Então, quando as pessoas olhavam para o Brasil, a gente tinha superávit fiscal, a gente arrecadava mais do que se gastava. Automaticamente, isso gera uma visão muito otimista para o investidor estrangeiro, né? Porque ele Cria sabe que se você... expectativa positiva, né? Isso, e aí quando você tem um superávit fiscal e você tem sim um juros de 2 dígitos, é natural que o investidor estrangeiro vai se sentir muito atraído, né? Por essa oportunidade, porque ele vai estar muito tranquilo de que você não vai entrar numa espiral negativa fiscal, e ele está muito tranquilo de que você tem ali os seus títulos emitidos pelo Tesouro, dando condição para que você, de alguma maneira, role sua dívida sustentavelmente e que você não tenha risco de contraparte, né? Um risco de amanhã a sua contraparte, que é o Tesouro, quebrar, tá? Outro ponto importante é que quando você tem esse cenário, o gringo, quando ele opera um cenário de otimismo em emergente, ele não faz hedge cambial, né? E as pessoas imaginam que se ele vai aplicar dinheiro num país emergente, automaticamente ele faz o hedge da saída. E não faz sentido, pessoal. Por quê? Se você fez uma análise do emergente
tá? E você está otimista com esse emergente, não te necessita fazer hedge. Então, isso foi um dos fatores que lá atrás pesou muito também, para que além do você ter um juros atrativo de 2 dígitos, você não tinha demanda por hedge, e pelo contrário, você tinha um fluxo de visão muito otimista para os emergentes. Então, Sim. você tinha ali um fluxo de renda fixa, de carry trade, e você tinha um fluxo também de bull market que os emergentes estavam vivendo. Tá? Então, Principalmente com o boom das commodities, né? Nós vimos principalmente aí com que levou commodities. emergente. Exato, principalmente com commodities. E aí você está num cenário onde se replica os 2 dígitos, que está se caminhando, você tem aí um boom de commodities que se viveu também alguns meses atrás, e as pessoas começam, então, a operar olhando para a venda do dólar. Só que aí, quando você olha para aquilo que eu falei em relação ao otimismo e relação à fiscal, você vê que a situação se deteriorou muito. Então, o que, que acontece? Se você tem se você tem uma situação onde você tem, sim, um juros atrativo, tá? Mas você tem um risco cambial maior do que é a sua atratividade na renda fixa, tá? Esse gringo não vai vir. Então, o que, que adianta você ter, por exemplo, um juros de 10% se você corre um risco cambial maior que 10%? Sim. Você entendeu? Então, de certa maneira, o gringo olha para isso. Isso eu estou chutando, né? É um empate, né? Você aplicar 10 para ganhar, para tomar um risco de 10, tá? Que Então, geralmente não é isso. mas pode acontecer de você ter uma desvalorização cambial muito maior, tá? Se a Sim, gente está claro. falando, se a gente está falando de um IPCA de 2 dígitos para esse ano, e o ano que vem nós já estamos falando de um IPCA de 5, automaticamente, né? Quando a gente tem um IPCA de 5%, a gente, uma conta de padaria, a gente já subentende que a nossa moeda vai se desvalorizar 5% perante o dólar. Então, se você tem um risco cambial ainda derivado de situação política, né, de ano eleitoral, você tem um risco ainda derivado, né, a sua balança de risco ainda está com alguns componentes, como o risco fiscal, entre outros, a chance desse 5% de desvalorização cambial ser maior, ela persiste, ela existe. Né? E o gringo olha e olha com muito cuidado para isso. Né? Então, são situações como essa, onde tem o comportamento do investidor estrangeiro olhando para o risco-retorno, que vai fazer com que a condição macro que você tinha lá atrás não se replique agora. Né? Perfeito. E a ideia, quando eu fiz o curso, era para que as pessoas tivessem essa visão, que, assim, na verdade, tudo gira em torno do risco-retorno. Sim. Tá? Para dado retorno, né, você tem que mensurar o seu risco. E se você, então, mensura um retorno maior, você tem que aceitar um risco maior. Porque faz parte é linear, faz parte do operacional. Né? Se você não, por isso que muitas vezes, se você não aceita a volatilidade e você vai para a renda fixa, você vai ter um juros condizente com uma volatilidade de renda fixa, mas não quer dizer que você não pode perder dinheiro, porque a marcação ao mercado da renda fixa esse ano está machucando muito, mas que para que você tenha, por exemplo, uma rentabilidade de 36% no ano, você tem que aceitar um risco condizente para você ter uma rentabilidade de 36%. Você entendeu? E muitas Sim. vezes as pessoas não conseguem mensurar o que é risco-retorno, né? E acabam, então, só optando pelo retorno. Acabam desprezando o valor de risco, né? Sim. Que é o que a gente acaba vendo, por exemplo, quando a gente fala de ações, né? Outro exemplo que eu citaria, quando você vê o índice a 100 mil pontos, né? E você vê, por exemplo, um S&P que não para de subir, você automaticamente, né, acaba julgando que a nossa bolsa está cada dia ficando mais barata, né? Mas você precisa entender, né? Olha, por que lá fora então está subindo, né? E a gente não acompanha? Você precisa entender os fatores de risco, né? A nossa bolsa brasileira, ela é muito dependente do investidor estrangeiro, né? E está tendo fluxo de investidor estrangeiro, né? Está tendo um flow para a bolsa? Ah, não está, tá aqui. Então, por que a bolsa está pesando? Você está tendo muito saque de um fundo de investimento de ações? O FIA está tendo muito resgate, está caminhando para a renda fixa. Renda Então, fixa. assim,
são situações, né, que, dado o momento, se você não sabe em que momento você está, vai dificultar muito a sua vida no day trade, mas muito. Porque Sim. cada vez você vai achar que um ativo está barato e vai optar pela compra, ou vai achar que um ativo está caro e vai optar pela venda, e muitas vezes você acaba ali até perdendo dinheiro naquilo que você entendia como caro ou barato, né? As pessoas procurando fundo, né? As pessoas achando, olha, estava 135, foi para 100, é aqui que eu vou dar aqui que eu vou entrar. E elas não colocam, né, na mesa, né, todos esses fatores que você colocou super bem aqui, todos os macros envolvidos, né, para tomada de decisão, que foi você Não colocou muito colocam. bem, né? As pessoas não estão, elas negligenciam o risco e só estão olhando o retorno, que é o outro lado, né? Olha, caiu 35 mil pontos, aqui é fundo, aqui eu vou comprar. E por quê? Mas porque sim, né? Não tem uma decisão lógica, Exato. né? Não tem uma. Né? Exato, e assim, não sabe fazer aquela conta, né, que os economistas têm de modelo, o porquê que está pesando, qual a perspectiva de PIB. Então, assim, eles não conseguem mensurar, eles simplesmente acham que está barato e aceitam o preço, mas sem saber, sem mensurar o risco. Ele aceita o preço, mas ele não tem ideia do risco. E aí, Sim. quando ele toma uma surpresa em relação ao novo preço que está se desenhando, né, ele começa, então, a piorar o seu retorno. Ele começa a perder dinheiro, então agora ele já não está mais visando aquela rentabilidade que ele queria. O que ele quer agora é ou perder pouco ou empatar. Então, Sim. a irracionalidade do investidor, por falta de conhecimento, acaba prejudicando muito até a visão principal que ele tinha. De repente, ele podia estar até mensurando, ter olhado os fundamentos para o target, para o alvo dele, mas aí, quando não se concretiza da maneira como ele quer, ele simplesmente despreza a tudo aquilo que ele leu e tudo aquilo que ele viu para o alvo, e ele agora passa a ter como um novo alvo não perder dinheiro. E aí E é aí quando a gente pode conhece até aquela história que entra num espiral negativo, né? preço Faz médio, mas exato. vai lá tentar corrigir, né? Olha, caiu mais um pouco, eu estou comprando, né? Onde você localiza, olhando todo esse cenário que a gente falou, por que a pessoa física, ela não, qual é a dificuldade que ela tem, na sua visão, dela parar e tentar buscar esse conhecimento, aprofundar? Por exemplo, você colocou o seu curso aí, estava à disposição, tem outros cursos de, de macro no mercado, enfim. Por que elas acreditam muito mais, né, em falácias, como você colocou, do que ir lá buscar realmente conhecimento de como funciona o mercado financeiro, de mensurar os riscos, de esperar uma oportunidade, de entender que para você, tanta experiência que você tem, o que te leva a tentar o santo graal, né, ser muito mais vendido, muito mais é, 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 passado à frente com velocidade do que realmente como uma estratégia de médio e longo prazo aí para se estudar. Olha, eu vou falar, Xará, eu vou falar por dois pontos de vista. Vou falar pelo ponto de vista pessoal e pelo ponto de vista que eu tive pelo pessoal do que fez o meu curso, tá? Então, assim, vou começar pelo meu ponto de vista. Quando eu cheguei ali para fazer um curso, né, de gestor, eu lembro até hoje, a primeira fórmula, né, de variância de carteira, de portfólio, você ficava maluco, né? Porque a fórmula, talvez, né, você já deve ter contato com essa fórmula, que era aquela variância do portfólio, que o desvio padrão ao quadrado, vezes o peso do ativo ao quadrado, mais duas do ativo A, mais Mas o desvio padrão do ativo B, B, vezes o peso do ativo do ativo B ao quadrado, vezes, como é que era? Eu sei que era uma fórmula, cara, que você ia olhar no papel, né? E aí você tinha duas vezes o desvio, vezes o peso do ativo A, mais duas vezes. Então, assim, e no final aí estava lá tudo sobre uma raiz quadrada, né? Então, o cara, quando eu falo cara, eu falo eu,
Quando eu cheguei e tive esse contato com a fórmula, eu falei, cara, ferrou, né? Eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca, né? E eu confesso que eu cheguei a pensar em abandonar o curso, porque era uma coisa surreal, né? Mas eu, como, né, tive uma grande experiência na minha vida profissional, que foi você ter perdido 1 milhão em 15 minutos e ter buscado, eu naquele momento eu parei para pensar e falei, cara, mas isso aqui é muito mais fácil do que você buscar R$ 1 milhão, né? Eu falei, se eu não conseguir fazer isso daqui, e eu conseguir buscar, né, R$ 1 milhão do prejuízo que eu tomei, Uhum. cara, eu vou estar sendo muito bunda mole, né? E aí foi quando eu acabei me dedicando ali, debruçando na parte do curso de CGA, e acabei me aprofundando e estudando. Agora eu vou te passar a visão de quem fez o meu curso. A mesma coisa se replica aqui. Tem algumas pessoas que quando vêm ali de outros cursos, e eu falava, né, que o meu curso ele não tinha a intenção de te mostrar aonde você ia comprar, onde você vai vender, né? A intenção, o que que era? Era mostrar que, de repente, se você poderia estar tomando um tapa na orelha do mercado e você nem sabia de onde estava vindo o tapa. Então, a ideia era mostrar o quê? Cara, você tem que saber porque você está ganhando, mas você tem que saber Tem que também saber porque porque que você está está perdendo. perdendo. Claro. Porque é aquilo que vai te preparar, né? Que vai te dar consistência lá na frente. E aí eu comecei a perceber que grande parte dos alunos, eles vinham de outros educacionais, onde você era muito mais automatizado em setups, muito mais automatizados Hum. em algum trigger de entrada, algum trigger de saída, e que isso, para eles, era de muito mais fácil compreensão, porque é uma exata, né? E Sim. quando você trabalha com muito conteúdo que depende muito da interpretação subjetiva, né? E é isso que move o mercado, porque se fosse uma exata para todo mundo só ia comprar ou todo mundo só ia vender. Então, Claro. a demanda subjetiva do mercado, ela existe. E é isso que faz ela ter interesses de compra e de venda, porque se todo mundo tivesse a mesma visão de mercado, nós não teríamos mercado, né? Sim. É isso que Então, faz o mercado. é isso que faz o mercado. E aí, quando você leva uma visão dessa para o pessoal que vem de outros educacionais com alguns operacionais pronto, e porém não ganham dinheiro, quando você traz essa visão, é muito difícil uma pessoa aceitar isso, porque eles foram acostumados, né, a ter um método operacional muito exato, muito certo, né? E aí quando você traz a subjetividade, e é onde eu falava que você vai ter que passar muito mais tempo pensando do que clicando, e é assim que o institucional faz, o institucional ele passa muito mais tempo pensando Pensando do que... do que clicando, você meio que está agredindo tudo aquilo que ele já aprendeu. Por quê? Porque na cabeça dele fala assim, não, eu não posso ter gastado R$ 10.000 para fazer um curso de A, B ou C, e agora você vem me falar que o seu curso eu vou ter que pensar. Eu não quero pensar, eu quero ter coisa prática aqui, eu quero ter um indicador, né? Aonde entra, onde sai. Aonde entra, onde sai. É o E o famoso. institucional, muitos vão achar, né, que talvez isso não seja uma verdade. Mas no institucional, a margem de assertividade ela é muito ruim, tá? Os traders não têm uma assertividade boa, né? Eles acham que o trader tem um relatório de performance onde a assertividade do cara é de 90%, e não é, isso não é uma verdade. A diferença é que o trader, quando ele pega um trade que está a favor da sua leitura macro, que está a favor da sua leitura de comitê matinal que ele fez com o gestor, com o comitê de risco, ele leva até o fim. Então, o que acontece? Ele pode errar 1, 2, 3, 4 vezes, mas quando ele acerta, aquela posição ganhadora é que vai gerar alfa para esse fundo ou para essa tesouraria, e é isso que Perfeito. vai entregar a rentabilidade. Então, as pessoas, muitas vezes, faz um curso,
onde direciona que se ele tiver uma margem de acerto muito alta, ele vai ganhar dinheiro, né? Só que no mundo real, né, o próprio trade, estatisticamente, ele já tem 60% e 70% de dar errado. Sim. Então, se você não aceita isso, e você não sabe calcular que se essa é a verdade do mercado, você tem que perder pouco, e os 30%, 40% que você ganha, você tem que ganhar muito, né, a conta não vai fechar. E isso, né, Xará, não sou eu, Alex Martins, falando, isso é estatística, e eu não Sim, vou sim. nunca contra a estatística, né? Por isso que a estatística fala que quem está no day trade, a maioria perde dinheiro. E não perde dinheiro porque não sabe, né? Não perde dinheiro porque não aceita a condição de risco-retorno. Coloca muito mais risco, Alavancagem, né? muito mais Alta alavancagem alavancagem. do que o retorno, né? Sim. Então, eu acho que assim, a estatística está aí e ela é uma verdade, a estatística não mente, né? Ontem mesmo eu fiz uma live, eu fiz a rolagem aberta, né? Eu fiz a rolagem para clientes aqui da corretora pelo Zoom e eu fiz 9 operações, 9 operações. Eu errei 7, uma eu empatei e uma que eu fiz buscou todos os 7 stops e me entregou um alfa positivo ainda. E me entregou Perfeito. um alfa positivo. A margem de acerto do meu dia de ontem foi de 11%. E eu só zerei a operação porque como era uma sala de corretora e eu tinha que encerrar às 13 horas, então eu tinha que encerrar a posição com a operação fechada. Mas da onde eu zerei, e eu falei que ia andar mais o trade, da onde eu zerei para onde foi, o mercado andou mais 40 pontos. E eu falei para o Ó, pessoal que estava, falei assim, agora vocês têm que deixar esse trade fluir, né? Vocês não podem agora ter pressa em querer botar no bolso, porque agora o trade está a seu favor, o macro está a seu favor, a gente fez uma leitura de Petax para cima, e é assim que o investidor, o institucional trabalha, né? E muitas vezes a pessoa física, ela quer uma excelência em tudo, né? Ela sim. quer uma excelência na entrada, ela quer uma excelência na saída, ela quer uma excelência no relatório de performance, né? Ela quer uma excelência naquilo que ela usa para operar, ela quer uma excelência de confirmação de que aquilo que ela está fazendo é o certo. E o que eu posso falar para essa galera é que não existe o que é o certo, existe o que é melhor para você, existe aquilo que te entrega a alfa, né? Nesse fundo que eu passei, tinha um trader amigo meu que ele era um dos poucos casos que ele não precisa fazer o call matinal, ele não conversava com o gestor, ele não conversava com o economista, e ele era um cara que sentava na mesa e fazia dinheiro, né? Só que isso são raras as pessoas. Sim. E por que é raro? Porque tem uma autoconfiança, se autoconhece muito bem. Então é um cara que ele sabe o quanto que ele vai perder e ele sabe que se ele perder aquilo não vai abalar ele emocionalmente. São caras que são muito autoconfiantes no dia a dia operacional. São flexíveis, sabem sabe identificar a hora que você tem que mudar ao seu ponto de vista. São pessoas que aceitam o risco que está tomando sem se abalar. Então, são certas pessoas que é uma minoria, né? E sinto dizer, a Sim. maioria vai ter que dedicar o mesmo tempo que dedica, o mesmo tempo e o mesmo esforço que dedica ao setup operacional, tem que dedicar também ao gerenciamento de risco. E gerenciamento de risco, pessoal, é chato. Gerenciamento de risco é você saber o position sizing, é você saber o VAR, sabe? É você, além de você ter um VAR, você estressar esse VAR. O que é estressar esse VAR? Simplesmente traçar cenário. Sim. Se Lula ganhar, se tiver um Petro Day, se tiver um Joesley Day, você tem que saber da onde o ativo que você opera, qual é o drawdown histórico que ele tem, né? Como que ele se comportou em eventos outliers, né? Onde você tem um evento de cauda. Então, Sim. assim, se a pessoa física não tem conhecimento, por exemplo, não se dedica com tanto afinco, da mesma maneira que ele se dedica ao operacional, para o gerenciamento de risco, ele vai estar só com uma perna. Ele vai estar andando de muleta e com uma perna. A diferença
é que, assim, uma hora, se você cair de muleta, vai machucar e vai machucar feio. Não, nada te impede que, se você estiver andando com as duas pernas, você não vai cair. Só que é muito melhor você cair com duas pernas do que você cair de muleta com uma perna só. Entendeu? Excelente analogia. Xará, eu digo que autoconhecimento, né, para mim, na minha percepção, é gerenciamento de risco, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Você falou da operação de ontem, né, do que você falou. Olha, deixa Da andar rolagem. e ela vai andar mais 40 pontos, por exemplo. Um investidor, né, um trader, um investidor que não tem gerenciamento de risco, ele vai cortar a operação. Ele não tem Vai. autoconfiança, ele não tem planejamento financeiro e finanças comportamentais dentro dele, ou seja, um autoconhecimento para entender o que ele está fazendo. Você vai falar para a galera lá na sala, né, e vai dizer, pessoal, deixa andar, que ele vai andar mais 30, 40 pontos. Ele vai cortar a operação. Vai cortar. Ele não vai deixar. Por quê? Porque ele não tem o autoconhecimento. Porque ou ele está alavancado demais, ou ele está nervoso com a operação, ou porque ele já viu que já andou 15, 16, 17 pontos a favor dele, e fala assim, pô, mas e se voltar? E se voltar 8, 9, 10? E se voltar para o zero, para onde eu entrei? Né? Exato. E o que eu digo, né? Esse é um caminho que eu busquei lá atrás, enfim, me especializando, quando você tem o autoconhecimento, primeiro que a parte técnica, né? Eu acho que, por mais difícil que ela seja, como você colocou, ela é possível de se aprender. É Porque possível. você, por exemplo, tem o seu curso, você deu o seu curso e eu fiz parte dele, que é fantástico, e voltando, eu indico para todo mundo que quiser aprender e quiser pegar um pouco de experiência, vá fazer. Obrigado, Xará. Você tem livros que estão ali com Te toda a parte auxiliam. técnica, que te auxiliam com, né, tem livros de análise técnica, tem livros de macroeconomia, enfim. Mas aí você chega no autoconhecimento e você chega no desenvolvimento em finanças comportamentais. E foi o que você colocou, né? É difícil, não é É fácil, difícil. né? E aí você acaba querendo cortar o caminho pelos atalhos, né? E eu lembrei agora falando, né? Eu lembrei de uma frase que você falou várias vezes quando você estava no seu, que não é sua frase, se eu não me engano, acho que a frase é do Lombardi, que a famosa frase que só faz dinheiro no mercado Quem não quem precisa, não precisa. do Ou Lombardi. seja, essa frase ela tem um poder, né? Eu acho que eu vou deixar você falar, mas porque você tira todo o peso de você, Tira, tira. né? E nessa frase eu já coloco uma outra pergunta que eu recebo muito e que responde de forma clara, né? As pessoas me perguntam muito se é possível viver do day trade, né? E a resposta é justamente essa, né? Só vai conseguir viver do day trade, né? Quem tem patrimônio, quem de alguma maneira não vai ficar preocupado com o day trade, né? Outro ponto que eu coloco, né, quando a gente fala de autoconhecimento, é que as pessoas não têm ideia do que é autoconhecimento, e eu vou tentar de alguma maneira aqui auxiliar na visão de você se autoconhecer. Eu acho que quando você fala em autoconhecer, existe duas coisas que a gente tem que ter em mente: disposição e capacidade, tá? Então, muitas vezes você tem disposição de tomar risco, mas você não tem capacidade de tomar risco. O que eu quero dizer? Você é uma pessoa que internamente, né, é corajosa, aceita operar ativos de risco, mas você não tem capacidade financeira. Percebe que você tem a disposição, mas você não tem a capacidade. Da Perfeito. mesma maneira que existe o contrário. Existe aquela pessoa que tem capacidade,
ela tem capital financeiro, tá? Mas ela não tem disposição. Ela compra, por exemplo, ela tem, sei lá, um patrimônio gigantesco, mas ela entra em 5 lotes de mini dólar e ela passa mal. Então, isso é você não ter disposição. Sim. Você tem um problema psicológico, você tem um problema seu, né? Isso é uma coisa sua. Então, Que você assim, pode tratar. disposição e capacidade, né, tem que estar muito bem equilibrado. E existe aquelas pessoas que têm capacidade alta e disposição alta. E esse é o meu maior, esse é o cliente que me gera mais preocupação, porque esse cara é um carro bomba, né? Ele tem capacidade financeira, e ele tem disposição alta, ele aceita tomar risco, né? Sim. Então, esse cara ele precisa ter constantemente um diretor de risco na vida dele, né? Que é o que eu falo, você quando vai operar sozinho na sua casa, você tem que ser o gestor. Por que o gestor? Porque o gestor vai fazer aquela análise mais top-down do mercado, aquela análise mais macro, fundamentalista. Você tem que ser o trader, porque é você que vai clicar, se você não clicar, ninguém vai clicar por você, e você tem que ser o diretor de risco, né? Então, assim, você Perfeito. tem que ter 3 capacidades, 3 funções dentro dentro da sua individualidade, né? E se um desses falhar, vai dar ruim. Então, e vai falhar. Só Sim. que você pode ter, né? Você pode ter um equilíbrio entre os 3, né? Então, se esse aqui errar, tá? Você vai ter um trade e um diretor de risco que vai estar ali para minimizar o risco, porque o risco existe, tá? Então, assim, para você se conhecer, olha para você, olha internamente, e vê qual a sua disposição e qual a sua capacidade. Identificou qual que você tem de menor grau, tá? Você vai ter que dar relevância para isso. O que Sim. eu quero dizer? Você tem, a sua disposição é menor, né? Você tem aí você tem menos condição de tomar risco, então você vai ter que operar pequeno. Não, você tem menos Até capacidade. buscar Até autoconhecimento, investir em isso, você, né? até você chegar no equilíbrio. Sim. Porque se você tem uma disposição menor do que a sua capacidade, né, você tem que sempre prezar pelo menor. Tá? Então, se a sua disposição é menor, se você não gosta de tomar risco, tá, mas você quer gerar alfa do seu patrimônio, você quer estar em derivativos, você vai ter que operar pequeno, tá? Até que você chegue num equilíbrio. E isso vai chegar. A mesma coisa acontece com quem tem ali a capacidade baixa, mas a disposição alta. Tá? Se você tem a disposição alta e a capacidade baixa, você vai ter que pôr pouquíssimo dinheiro até chegar ao equilíbrio, né? E aí, quando eu falo que é o que me gera preocupação, quando você tem uns 2 lá no teto, porque É. esse é um carro bomba. É. Esse é aquele cara que, quando ele conhece o mercado financeiro e derivativos, ele corre o risco de perder tudo. Eu vou dar um É exemplo. o dia de fúria, né? O dia de fúria É o dia de fúria. vem. Eu vou dar um exemplo de um aluno, onde eu expliquei para ele que a meta dele era simplesmente bater o seu benchmark, né? Eu criei um benchmark para ele, Legal. onde ele tinha que fazer 20% no ano, né? Então, ele tinha R$ 10.000. Eu falei para ele, olha, se eu fosse o seu gestor, tá? A gente está com uma Selic aí de 4%, na época que eu falei com ele, a Selic estava perto de 4%, CDI. Eu falei, se você fizer 20% durante o ano, você vai estar entregando aí quase 500% do CDI, tá? Então, se você entregar entre 400 e 500 de CDI, cara, você pode levantar a mão para o céu aí que você você fez um ótimo trabalho. Então, ele tinha lá R$ 10.000 na corretora e no primeiro dia ele fez R$ 500, né? Ou seja, ele fez 5% praticamente ali do capital alocado. Me mandou mensagem falando que estava super feliz, né? Dei os parabéns para ele. E aí o que aconteceu? Ele não parou, ele voltou para o mercado e devolveu ali R$ 300, né? Então ele ainda ficou com uma rentabilidade diária de 2%, sendo que o benchmark dele era performar 20%. Ele tinha que me entregar 20%. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e devolveu mais R$ 400.
tentando buscar os 300, ele devolveu agora R$ 400, devolveu os 2% e estava perdendo agora R$ 200 do capital principal que ele colocou. Tá? Ele ficou tão puto da vida de estar ganhando R$ 500, né, e virar O perdendo emocional 200. já está abalado aí. Ele ficou tão puto da vida que ele foi lá e colocou em jogo os R$ 9.800 para buscar os R$ 200 que ele estava perdendo do capital principal. Então, ele foi lá e começou a trabalhar de forma alavancada, e aí, o final, eu não preciso nem falar qual foi. Ele simplesmente zerou a conta que tinha na corretora. E aí, me mandou mensagem, chateado, dizendo que não nasceu para aquilo, dizendo que não sabia operar. Então, eu devolvi para ele em forma de pergunta, né? Eu falei assim, pega aí um dos gestores mais famosos que você conhecer, né? E veja se ele faz 5% num dia, né? É muito difícil. Você fez os 5%. O que está faltando em você é um cara que vai ser o seu diretor de risco, né? Para saber te orientar. Só que eu sinto te informar, esse cara vai ter que sair de dentro de você. Ou você vai pagar aí R$ 15.000 para contratar um diretor de risco. Você entendeu? Então, assim, as pessoas, né, muitas vezes, terceirizam a culpa, né? Não aceitam falar, não, eu falhei, né? Eu falhei, então acaba terceirizando, né? Esse negócio não é para mim, isso daqui, esse negócio é um jogo, esse negócio... E não aceita falar, não, o mercado é bom, eu que caguei, né? Então, assim... eu acho que você se autoconhecer, né, vai te permitir você ter uma vivência no mercado. Mas sinto te dizer, né, você vai ter que ser essas 3 pessoas. E você vai ter que ser essas 3 pessoas. O gestor, o trader e o diretor de risco, que é quem mais vai estar ali tentando uma sincronia e uma equidade no dia a dia. Tem também, sensacional isso que você falou, Xará. E eu lembrei, né, essas 3 pessoas, né, o gestor, o trader, o diretor de risco, isso para mim, né, como sempre teve, mas eu acho que para quem está assistindo aqui não tem e quer melhorar e quer avançar, quer evoluir, essa visão é uma visão de trabalho para mim. É uma visão de você sentar na sua mesa de trabalho como se fosse, não importa se ela está se é na sua casa, se você alugou um escritório para, não importa, aonde você está e se você está acordando todo dia para executar aquele plano, né? Executar aquilo, olha, eu quero, né? Como você colocou que foi o início da conversa, eu quero viver de trade, ou quero viver do mercado, né? Não importa se vai ser do day trade ou se vai ser investindo a médio ou longo prazo, mas olhar isso como um trabalho, né, como uma profissão. E eu lembrei de um fato que eu não sei quem colocou, a gente estava lá no curso, numa sala com você, e uma pessoa colocou lá, acho que 9 horas da manhã, abriu o mercado, era 9h20, mais ou menos, a pessoa já tinha batido a meta, e escreveu no Discord lá, galera, ó, vendi aqui, fiz aqui, sei lá, não botou o valor, já bati minha meta, agora eu vou trabalhar. E aí, na mesma hora, você colocou ali, opa, peraí, que isso? Isso aqui é trabalho. Né? Isso aqui que eu estou fazendo, isso me chamou a atenção, porque como você visualiza, né, o que você está fazendo, né, como a pessoa, se ela olha aquilo ali e acha que aquilo é cassino, que aquilo ali é diversão, eu vou ali sentar a bunda na cadeira ali 9 horas da manhã, vou ligar o Discord aqui para escutar o Alex falar, eu vou fazer aqui uns R$ 500, R$ 1.000, seja o que for, e agora eu vou trabalhar de verdade. Se você não enxerga o que você está fazendo como um trabalho, né, de que investir é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, investir, e aqui eu, mais uma vez, quero colocar que não importa
se você é um day trade ou se você é um investidor de um buy and hold, eu estou juntando todo mundo aqui, porque eu acredito em todas as possibilidades. Mas se você não enxerga isso como um trabalho, enxerga isso como qualquer coisa diferente de um trabalho, na minha análise, para mim, você não vai para frente, isso não vai dar certo. Não vai. Não vai, e a chance de quando você cair na real de que tem que ser encarado como um trabalho, já vai ser tarde, porque você levou tanto na esportiva, você levou tanto na brincadeira, que aí quando chega ali a conta financeira, né, gera ali a frustração e a preocupação, e aí eu sinto te dizer que você já caiu em um erro emocional, já caiu numa falha emocional, e aí dali para frente o seu trabalho, né, que agora você vai passar a encarar como trabalho, vai ser muito mais custoso, muito mais difícil, né? E o interessante foi, eu lembro quando eu falei isso, foi porque quando eu fui trabalhar com um grande gestor, eu fiquei muito preocupado como que eu ia seguir, né? Como que eu ia atender o estilo operacional dele. E aí, para minha surpresa, quando eu sentei na mesa, não foi me passado como eu deveria operar. Ele simplesmente pegou e falou, cara, você tem uma meta, né? Você tem uma meta aí de performance anual e você tem que me entregar. Como você vai me entregar é seu critério. Se você usa dados, se você usa búzios, se você tem uma bola de cristal, você pode trazer, pode ficar à vontade. Mas o que você tem que fazer é me entregar a meta, né? E aí, quando eu falava isso para a galera e queria mostrar para eles que se existe alguém cobrando, eles fazem. Então, se você estivesse trabalhando, se você estivesse na minha Perfeito. situação, se você estivesse na minha situação, percebe como a sua entrada, a sua saída, isso cai por terra. Na hora você já não preocupa mais com isso. Assim, puta que pariu, eu tenho que entregar a minha meta. Então, a sua preocupação agora é a meta, não é mais onde eu vou entrar. Percebe que eu sentei na cadeira pensando onde ia ser minha entrada, minha saída, meu stop, meu gain. Eu achava que isso aqui ia vir digerido para mim numa planilha. Sim. E nos primeiros 5 minutos, mudou. Assim, a minha preocupação caiu por terra. A minha preocupação agora era a meta. Sim. Você entendeu? Então, o que eu queria falar para as pessoas, né, nesse dia, é que, assim, cara, você tem um compromisso com você. O dinheiro é seu, né? Se você levar como brincadeira, né, se você levar como na esportiva, Forte. o dinheiro não aceita desaforo, né? E isso a conta disso uma hora vai chegar, né? Perfeito. E a ideia era passar de que se você tem alguém cobrando uma rentabilidade, cobrando uma meta, né? Você se compromete muito mais, né? Então a ideia que eu queria passar é que, assim, olha, você cumpriu a meta, né? Você está certo de você, de repente, não querer mais olhar para a tela, mas mira a sua meta lá na frente. Porque senão, eu já vi muito isso, o cara ir bem num dia e no outro dia ele chegar com o peito estufado. Aconteceu comigo, eu fiz isso várias vezes, né? Do mesmo Sim. jeito, e não é só renda variável não, viu, Xará? Na renda fixa também. Imagino, sim. Eu já vi algumas vezes o cara acertar um CDB na veia. Agora eu peguei uma taxa boa, ele tinha colocado, sei lá, 20%. Uma taxa boa. Aí o cara vai lá e fala assim, não, agora eu vou por 80%, que minha taxa vai ficar melhor ainda. Tá? E aí acaba, A gente sabe a história, ficando... devolve tudo. E aí acaba ficando amarrado naquela carência de 5 anos. O mercado, a gente sabe que no Brasil é uma volatilidade maluca, ao mesmo tempo que a gente pode ter uma taxa de 12% de Selic, no segundo semestre ela pode vir para 2%. Isso aconteceu, a gente estava com uma Selic de 2%, estamos fechando com quase a 10%. Sim. Então, se você... eu gosto eu gosto do passado por conta disso, né? Para mim, não existe o impossível, né? Eu acho que quando a gente fala de mercado variável, tudo é possível. Então, se a gente falasse lá atrás, em fevereiro, de que uma Selic de 2 ia voltar para 10, né? Muita gente ali falava assim, não, vocês estão malucos. Eu vou falar para você o seguinte, olha,
pode ser difícil, mas eu não acho impossível. Então, o mercado financeiro, você tem que ter essa cabeça. Muitas vezes o cenário atual pode não ser propenso àquela leitura, mas nunca julgue, nunca dê como certo que é impossível, porque eu imaginava, né, que imagina que uma Selic ia um dia bater 2%, bateu, e Bateu. eu imaginava que dificilmente voltava para 2 dígitos e voltou. Exatamente. Então assim, quando você está em renda variável, você tem que ter essa ideia, e quando você está em renda fixa também, tá? Porque quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que a gente aqui está andando em Minas o tempo todo, né? Sim, A gente sim. tem ruídos aqui, cara, que talvez nenhuma outra economia emergente, tirando Turquia, né, não passe. Xará, muito bom. Uma aula aqui, a gente está no finalzinho aqui do nosso quase uma hora aqui, Passa passou rápido. rápido. Passa rápido, né? Espero que, puxa, tem muita lição aqui, espero que as pessoas escutem, revejam, né? Voltem lá nossa, isso aqui eu fiz, realmente né, aconteceu comigo, então, sabe, o Alex, ele passou por isso, ele está passando a experiência, né, para poder trazer isso, abrir um pouquinho os olhos e ajudar e orientar, né? Eu vou finalizar aqui, vou deixar aí a curiosidade, eu sempre faço essas perguntas aqui, algumas perguntas chaves aqui dentro das entrevistas, né? Mas é por curiosidade, não precisa falar o valor, mas como é que o Alex Trade, né? O Alex operador, o Alex analista hoje ele investe, né? Como é que está? Né? Não precisa falar valores, então, mas como é que você está mais em imóveis hoje? Você né, pessoa que não ali, olha, eu trado o dia inteiro, eu sou conservador, acho que a gente tem trades aí que a gente conhece que o cara gira o mercado inteiro, mas está tudo em imóveis, né? Então, mas por curiosidade, né, como é que você está aí? Como é que você Não, disponibiliza aí a sua carteira e investe na pessoa eu física? vou, eu vou contar, mas até curioso, porque foi meio que sem querer, né? Uhum. Ali em 2018, né, na eleição, eu acabei optando por mudar, né? Eu ia mudar de país, eu tava indo para Portugal, e aí eu decidi praticamente, como já estava decidido ir embora, eu acabei mandando 70% do meu patrimônio embora, em euro, Legal. né? Eu ia para Portugal, acabei, né, comprando uma residência, né? Acabei mandando parte do meu capital para lá, e aí acabei, né, sendo surpreendido pelo Mirou na mercado lua depois. e acertou no sol, né? Mas se eu falar para você que É, foi pensando em investimento, né, eu vou estar mentindo, entendi. tá? Acabei surfando um bom retorno, não só da onda de valorização dos imóveis que Portugal teve, mas também por conta do euro. E aí, quando eu me vi com o meu dinheiro praticamente a maior parte alocado lá, eu tive que procurar diversificar lá. Então, hoje eu tenho uma parte diversificada em Europa, e aí Legal. depois eu entro em detalhes do que eu tenho aqui. Bom, em Europa, eles tinham um produto, né, um ETF, que reproduzia boa parte das ações americanas, que é distribuído pelo JP Morgan. Uhum. Então, eu praticamente, como Portugal, né, a Europa como um todo, não tem uma renda fixa atraente, né, eu acabei alocando uma boa parte nesse ETF de ações americanas. Legal. Tá? Tipo um SPY, né? Um ETF SPY É, da vida que replica isso, Tá, isso legal. aí, isso Uhum. aí. É, e, e aí, o que eu tenho, né, local, tem alguns ativos, tem algumas operações de day trader que eu faço, mas que não é em dólar, porque quando eu passei a ser analista de valores
da PMEC para dólar, você tem uma restrição. O analista ele não Sim, pode operar o ativo que ele dá o call. sim, sim. Então, tem hora que eu faço alguns day trade em papel, algum day trade em papel, ali para gerar um alfa pequeno, né? Uhum. E aí, de parte de investimento, eu não tenho nada em NTNB, nada de título, tá? Eu não gosto por conta de você ficar muito amarrado. E eu acho que se você tem um canal bancário para o exterior, você tem que ter essa facilidade de, se as coisas piorarem, né, você ter condição de remessa rápida, você ter liquidez rápida e saída rápida, tá? Não estou querendo dizer que as coisas vão piorar, não. Mas como eu tenho alguns produtos atraentes em Europa, né, de repente você pode ter coisas mais atrativas lá fora, que foi o que acabou a maioria das pessoas físicas fazendo, com um aumento aí de remessa de pessoa física, batendo perto de 11 bi de dólar no acumulado, né? Sim. Então, eu acho que isso é interessante. Se você tem acesso a produtos no exterior, eu não ficaria tão amarrado em título aqui, principalmente títulos de longo prazo, né? NTNB, aquelas longas para caramba, só que as NTNBs curtas, você está tendo muito ágio, né? Porque está Muita surfando uma onda, marcação. você está surfando uma onda de inflação, então aí você fica nessa coisa, né? Ou você Sim, paga ágil, ou você corre o risco de marcação ao mercado e fica lá preso durante anos. Então, isso eu não sim. quero, tá? E Perfeito. aí, Legal. o que que eu faço, né? Eu tenho algumas ações, como eu sou um especialista em dólar, eu tenho algumas ações que surfam bem o dólar, tá? Só que, ao mesmo tempo, não tem como você falar que um operador de dólar não tem que conhecer juros, né? E quando eu olho para juros, né, eu procuro ações que sofrem menos, que têm menos dependência de Dependência de financiamento, financiamento, dívida né? também, né? Isso. Então o que Dívida acontece? regular. Eu acabo procurando ou exportadoras, tá? Legal. Eu tenho algumas ações de proteína animal que é exportadoras, tá? Uhum, perfeito. E busco também alguns papéis, mas aí eu faço mais trade semanal, tá? De Legal. setores que são menos dependentes de taxa de juros por financiamento, tá? Tem hora que eu pego, eu gosto muito, por exemplo, de BPAM, gosto de BPAC. Por quê? Porque eu gosto desses bancos e não gosto dos tradicionais, né? Por conta né? Por conta da estrutura bancária. Eu acho Uhum, que uhum. como o banco tradicional ele tem uma dependência muito grande do contrato de aluguel, que lá atrás eles firmaram por 20 anos, 30 anos, e a gente sabe que eles vão se desestruturar de forma física, né? Eles vão fechar a Sim, agência. Só que, por conta desses contratos serem atrelados a aluguéis muito longos, contratos muito longos, é difícil você ver isso acontecer rapidamente, né? E aí, quando você olha para os bancos tradicionais, a carteira de crédito desses bancos, né, ela tem uma margem, e quando você tem o CDI, deixa eu só dizer, e quando você tem o CDI acelerando, espreme muito essa margem da carteira, tá? sim. Então, já quando você olha para esses bancos menores, né, a linha de crédito, quando você dá nova linha de crédito, você acaba puxando aquela média de retorno para cima. Então, se você estava emprestando sei lá, 10%, e agora o Selic subiu, você vai emprestar a 12, a 13, a 14, essa média, pelo tamanho do banco, sobe mais rápido do que uma estrutura, do que uma carteira de crédito de um banco tradicional. Então, você tende a ter um banco, por exemplo, menor, ganhando mais esse spread de carteira de crédito muito melhor do que um Comparado banco ao tradicional. banco maior. Perfeito. É, Sim. Bom, bacana, legal, bem, bem interessante o portfólio. E interessante também, né? Às vezes a gente, sem pensar, né, como você falou, a gente acaba sendo beneficiado, né? Você mandou o dinheiro para fora, né, para você pensando em morar, e aí, né, investiu no imóvel, e daqui a pouco, bum, o euro vai lá e, né, a nossa moeda é, e, desvaloriza, a, e acaba e aí a sendo gente acabou, beneficiada, né? e aí eu acabei nem indo, porque a minha esposa acabou recebendo uma proposta de emprego aqui,
A gente Legal. acabou dando uma chance, né, para essa oportunidade e acabamos ficando. E aí muda, do Bacana. dia para a noite Sim, muda o sim. plano, mas assim, foi uma diversificação que acabou dando certo, mas não foi uma coisa planejada, mas que eu colho frutos aí, nossa, Legal, é, bem claro, rentáveis. agora vem. Pô. E ainda pegou a alta americana, né? Se você estava em euro Isso, e ainda com um ETF americano que pegou toda essa alta aí isso de aí. ano passado aí, bacana. Xará, finalizando aqui, agradecer mais uma vez, obrigado pelo carinho de estar aqui. Estou muito honrado de ter você aqui comigo nesse projeto valioso aí, valiosas as informações que você passou aqui, o ensinamento, a aula, e vou deixar aqui aberto para você a última mensagem. É você, fale o que você achar interessante, o que você quiser aí para quem quer estar fazendo day trade, para quem está investindo, para quem está entrando no mercado financeiro agora, para quem já está no mercado financeiro há séculos, enfim. Sua mensagem final e mais uma vez agradecendo aqui. Obrigado. Poxa, Xará, eu que agradeço aí a oportunidade. É sempre bom compartilhar um pouco da história. A mensagem que eu passo para quem está chegando, principalmente, é não se alavanque, tá? E para aqueles que estão dando certo no day trader, saiba que uma hora você tem que sair do patamar de especulador e começar a subir um degrau para investidor, tá? Ó, Não fiquem nunca nesse degrau de especulador, porque a gente é ser humano, a cabeça cansa, o mercado muda e muitas vezes, quanto antes você começar a subir o degrau de especulador para investidor, a sua vida como especulador vai ficando mais leve. maravilha. Excelente, excelente, ou seja, amadurecimento, né? Amadurecimento do Amadurecimento. investidor. É Bacana. isso aí. Xará, muito obrigado. Te desejo aí né, a gente está gravando aqui em dezembro, em 1º de dezembro de 2021. Te desejo um ano de 2022 maravilhoso para você, para sua família, que já aproveitando, te dando, né, boas-vindas aí para 2022 e agradecer sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, Xará, grande abraço a todos. Desejo também aí um excelente 2022, 1º de dezembro, hoje é aniversário de casamento. Opa, que legal! Queria deixar aqui meu grande beijo à minha companheira aí que já passou grandes perrengues comigo e que está sempre aí do meu lado. E é isso, né? Família é isso, as diversidades acontecem e a gente vai superando com a ajuda de Deus e com a ajuda de quem está do nosso lado. Obrigado, Xará. Eu que agradeço aí a oportunidade e espero que a gente possa fazer mais vezes. É sempre bom, o mercado muda, o assunto Sim, vai mudar e espero também, né, que quem está vendo hoje, né, daqui a alguns anos esteja aqui também para compartilhar de novo como foi a claro. história, como tem ido. E é isso aí. Obrigado, Xará. Parabéns aí para você, para sua esposa, para a família. E conte comigo, o Valeu. canal vai estar aberto a hora que você quiser. Vem para cá. Valeu, Xará. Grande abraço. Abraço.